Olá, irmãos, olá, amigos, saudação em Cristo Jesus a todos vocês. Estamos, depois de uma semana intensa da criação, tivemos um sábado para o repouso, para o descanso, e agora vamos retomar as nossas ponderações, ainda pensando sobre a criação. As obras de Deus na criação. Bem verdade que o que vamos abordar hoje, por exemplo, e posteriormente, é sobre coisas, fatos, seres criados por Deus, não estão dentro da cronologia da criação. Não sabemos se no primeiro, se no segundo, se no terceiro dia, se antes disso, mas sabemos, e isso nos interessa, que foram seres criados por Deus. No caso, hoje, vamos pensar sobre os anjos. Aliás, existem muitas fantasias, muitas crenças, muitos mitos a respeito dos anjos, que envolve os anjos. Há mesmo o mito do anjo da guarda. E os anjos são figuras muito queridas, sempre muito bem-vindas. Afinal de contas, a Bíblia identifica os anjos lá em Hebreus como ministros de Deus, trabalhando em favor das pessoas. Portanto, tem razão de ser os anjos personalidades bem-vindas entre nós, os seres humanos. Mas nós vamos pensar sobre eles, os anjos, que eles foram criados por Deus. E todas as criaturas que existem, Deus foi quem as criou. E os anjos não fogem a esta regra. Nosso texto básico, Colossenses, vai dizer que em Cristo todas as coisas foram criadas. Lá no céu, do que há no céu e do que há na terra. Visíveis, invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Deus e Jesus foi um agente que acompanhou esse processo. Portanto, os anjos estão incluídos aí nesses termos que a gente encontra citado por Paulo no verso 16, principados, dominações, potestades. Os anjos estão inseridos neste contexto. Já de antemão lembrar aos irmãos que a Bíblia vai falar de querubins, serafins, arcanjos, e são divisões, que o que nós encontramos são divisões hierárquicas entre o corpo angelical, mas não são seres diferentes, são anjos, assim como os demônios, o diabo e os seus demônios, não são seres diferentes, são seres angelicais, eles foram criados dentro da categoria de anjos. Só que o que aconteceu foi a rebelião que tornou Satanás e seus anjos, seus demônios, como anjos maus, inimigos do bem, mas não se transformaram em outros seres, apenas se transformaram em anjos maus. Não é? Mas eles estão também dentro da categoria angelical. O que nós estamos aqui pensando com os irmãos já de antemão é isso. Anjos é uma categoria de seres criados por Deus. A hierarquia, o posicionamento entre eles não muda a natureza da criação deles. Todos eles foram criados como anjos, assim são identificados esses seres, essas criaturas. Muito bem, mas na introdução a gente vai lembrar que os anjos são seres criados por Deus. Ninguém dos que creem nas Escrituras tem dúvida disso. A Bíblia fala sobre eles. Entretanto, nada há nas Escrituras sobre o tempo quando eles foram criados. Como a gente já disse ainda há pouco, não se tem condição de localizá-los dentro da semana da criação. Alguns estudiosos defendem que os anjos foram criados na semana da criação. Outros defendem que foram criados antes da semana da criação. Sobre esse aspecto, não há muita importância se eles foram criados durante a semana ou antes da semana. Não muda em nada o valor dos anjos.
seu relacionamento com a divindade e também o seu relacionamento com os homens. Mas pensando na criação apenas por alimentar a nossa curiosidade até. Afinal de contas, os anjos é assunto que nos interessa. Então, curiosamente, gostaríamos de entender, saber quando eles foram criados. Mas, infelizmente, nós não temos esta orientação, esta indicação. Mas o que temos é que eles foram criados. E eles estão lá em Colossenses 1,16, enquadrados nessa categoria de potestades e principados, dominações e assim por diante. Ok? Na reflexão 1, a gente vai lembrar que a resposta para a pergunta quando os anjos foram criados, nós não temos essa resposta. A gente cogita, mas há um forte indicativo de que eles, na criação, eles estavam por ali. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando Deus responde a Jó, faz alguns questionamentos para Jó, dentre as diversas perguntas que Deus fez para Jó, lá no capítulo 38 do livro que leva o seu nome, do livro de Jó, Deus faz algumas perguntas e ele menciona que os anjos se alegravam na criação. Capítulo 38, versos 4 a 7, Deus pergunta assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem pôs sobre a terra suas medidas, você sabe? Perguntava Deus para Jó. Quem mediu? Quem colocou sobre ela o seu cordel, a sua corda de medida? Sobre o que estão fundadas as bases da terra? Onde você estava quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Então, estrelas e filhos de Deus são expressões que Deus coloca aqui nas perguntas feitas a Jó para a reflexão dele, o que nos dá a entender que na criação os anjos participaram. Agora, se eles haviam sido criados imediatamente antes, no capítulo 1 de Gênesis não temos essa informação. Ou se eles já vinham de tempos anteriores, também não podemos afirmar com segurança. O fato é que anjos existem desde a criação. E na criação eles já se alegravam com as obras criadoras de Deus. Não é? Na sequência 1, nós vamos lembrar que sobre os anjos, sabemos que eles não foram criados para habitar a terra. Esse é um dado interessante. Os anjos não habitam a terra. Os anjos são seres espirituais e incorpóreos e eles não habitam na terra. Os anjos assistem diante de Deus. Portanto, o lugar da habitação deles não é a terra. Eles formam o exército do céu para adoração ao soberano Deus e Criador. Quando a gente lê lá no Apocalipse, a gente vai ouvir João dizer que na visão dele, ele viu, por algumas oportunidades diferentes, ele viu anjos ao redor do altar cantando dia e noite, adorando a Deus, exaltando o Todo-Poderoso, o Senhor. E ele fala dos anjos ao redor do altar. João não fala, por exemplo, de ter visto os anjos habitando a terra, estando ali com os homens. João fala que viu os anjos habitando o céu, lugar da habitação de Deus. Por isso, eles não foram criados, isso nós podemos afirmar com certeza. Os anjos não foram criados para morar conosco aqui na terra. O Salmo 8, versos 4 e 5, falando dos homens, o poeta faz um paralelo com os anjos. Que é o homem mortal para que lembres dele? Pergunta no verso 4 do Salmo 8. E o filho do homem para que o visites? E o verso 5, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e honra o coroaste. O salmista faz aqui, o poeta faz um paralelo entre homens e anjos. E ele afirma que os anjos são seres superiores aos homens. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas foi feito pouco menor do que os anjos.
Então os anjos é uma categoria de criaturas específicas. Não sabemos se eles também, igualmente aos homens, têm a imagem, carregam a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia não diz esse aspecto dos anjos. Como eles são seres espirituais e não têm corpo, ou seja, são incorpóreos, né? Não têm corpo, é tão difícil da gente imaginar que eles fossem semelhantes aos homens no sentido de terem sido criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o fato é que eles são criaturas de Deus e não têm corpo e, portanto, não se pode assemelhá-los à imagem dos homens. Um outro aspecto que é interessante a gente pensar sobre os anjos é que todas as vezes, quando um anjo apareceu para algum ser humano, o anjo sempre se apresentou como um homem. Nós temos o caso, por exemplo, da mulher de Manoá, mãe de Sansão. Ela estava em um determinado lugar e um anjo se apresentou. De repente apareceu ali. E ela não sabia que era um anjo, porque ela não viu um anjo, ela viu um homem. Depois que a forma como o anjo saiu da presença dela é que despertou ela. E ela disse, não, um homem não faz dessa forma. Ele não tem como se afastar da presença de uma pessoa da forma como ele se afastou. Aí ela entendeu que era um anjo. Não é? Mas os anjos são seres espirituais, incorpóreos, mas eles sempre se apresentam para as pessoas, quando é o caso, como homens. E isso por uma razão bastante clara, porque de outra forma o ser humano estaria entendendo estar vendo um fantasma e não um anjo de Deus. Para não haver essa confusão, porque o ser humano não compreende, não conhece outro tipo de corpo, a não ser o corpo humano, não é? Então o anjo sempre se manifesta numa forma que os homens possam recebê-lo e sem susto, não é? Sem sobressaltos. Muito bem, mas na reflexão 2 a gente vai lembrar que os anjos têm, em relação aos homens, a função de ministros de Deus. Olha, os anjos foram feitos superiores aos homens, mas trabalham a mando de Deus em favor dos homens. E essa ação não se confunde com o fato da crença popular, que já dissemos no começo da nossa fala, que diz que nós temos um anjo chamado anjo da guarda. Essa ideia de anjo da guarda é um mito católico que foi criado a partir de Hebreus, no capítulo 1 e o verso 14, quando vai dizer que eles são ministros de Deus. O fato de ser ministro de Deus não diz que quando nascemos um anjo fica destacado para acompanhar aquele que nasceu até o momento da sua morte. Nós temos anjos de Deus. No Salmo 34, o verso 7, o salmista vai também dizer: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus, para os livrar. Ele apenas diz que o anjo de Deus, mas não diz um anjo de Deus especificamente, que acompanha as pessoas. Não é? Então é isso. Os anjos são ministros de Deus que trabalham em nosso favor, mas não são destacados especificamente. Cada pessoa tem o seu anjo. Isso é mito. Não é? Isso não tem base bíblica nenhuma para se afirmar isso. Sim, os anjos são ministros de Deus, afirmamos aí na sequência 2. É por intermédio deles que Deus nos assiste em nossa lide diária. E a gente cita aí vários registros nos quais Deus atuou em favor do seu povo através dos anjos. A gente cita, por exemplo, o caso de Ló. Quando Ló estava em Sodoma, foi o anjo de Deus que foi lá tirá-lo de lá. Quando Abraão estava lá debaixo dos carvalhais de Mamre, e por mais do que uma vez Deus lhe apareceu através de anjos, e ele conversava. Aliás, no capítulo 17 de Gênesis nós temos um episódio interessante. Enquanto Abraão estava na sombra do carvalho, conversando com um anjo, outros 3 anjos apareceram lá na porta da sua casa. Talvez a casa dele ficasse distante aí 20, 30, 50 ou 100 metros, não sei, do carvalho onde ele estava. Enquanto o anjo conversava com ele ali debaixo do carvalho, ele viu outros 3 que chegaram lá na sua casa. Foi naquele tempo, tá, aquele episódio em que Sara riu, que eles anunciavam que Abraão seria pai, e Sara ficou impressionada, dado a situação física dela, a idade e tudo mais. Então, anjos que acompanham, assistem pessoas, mas se manifestam como homens. Abraão estava conversando com um homem que na verdade era anjo, sem saber que era anjo.
E depois ele foi atender os 3 que chegaram à porta lá da sua casa, e aqueles 3 eram 3 homens, mas na verdade eram 3 anjos. Nós temos isso registrado lá no Gênesis capítulo 18. Jacó lutou com um anjo. Quer dizer, o anjo se apresentou como um homem que lutou com Jacó. E como homem, Jacó se colocou em posição mais forte do que o próprio homem-anjo. E de tal maneira que, para que o anjo fosse liberado, só quando ele atingiu a perna de Jacó. Enquanto Jacó foi acudir sua perna, que tinha sido ferida, o anjo saiu. Também o anjo socorre Daniel. A gente tem lá, no capítulo 6, né, quando a ação de Deus em favor de Daniel. Os anjos serviram a Jesus lá no deserto, na tentação. A Bíblia vai dizer aqui, Mateus diz que o diabo, tendo se afastado de Jesus, os anjos vieram e lhe serviram. Os anjos também libertaram Pedro da prisão e revelou a João o Apocalipse. Portanto, nós já falamos aí na reflexão 3, sobre o assunto que está na reflexão 3, que o diabo e seus demônios são anjos também, não são outros seres. Eles apenas se corromperam e se tornaram, então, o diabo e Satanás. É isso. Que Deus os abençoe e nos dê completa compreensão da sua palavra. Amém.